Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tecnologia. Nesta aula de hoje não teremos o prazer da presença da professora Ingrid, porém daremos continuidade aí à matéria aonde foi parado. E o que nós vamos aprender hoje? Aprender sobre a font family, font size, font weight, line height, teste a link. Vamos lá então. Iniciando aqui, ó, propriedade da font family, né? O HTML, como vocês viram, você faz uma estrutura para um site, né? Eu posso dizer que é o esqueleto desse, você vai construir um corpo e é o esqueleto do corpo, o HTML. E já a parte externa, a parte visual, vai ser o CSS. Ou também posso dar outro exemplo, você vai construir uma moto, essa moto tem a parte estrutural, a parte do ferro, do motor, que seria aqui, ó, o motor seria o HTML, né? Aí a parte estrutural desta moto é o HTML. Já a parte de designer, a parte externa, onde você dá uma olhadinha, olha a moto e fala, nossa, que moto linda. Essa é a parte do CSS, tá bom? Então o CSS a responsabilidade dele é mais deixar atraente a página da internet. Então vamos lá, então, aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho um texto em HTML. No HTML tem o body, que é o corpo. Dentro desse body você vai ter aqui, ó, o H1. Dentro do H1 eu coloquei aqui, ó, título principal. Então no meu browser ele vai aparecer aqui, ó, título principal, né? O CSS, ele vai pegar essa informação aqui, ó. Eu estou falando aqui, ó, H1, coloquei, ó. Pode ver que no HTML sempre as tags ela inicia e encerram, correto? Aqui no CSS é a mesma coisa. É o mesmo procedimento, só que a abertura dele e o encerramento dele é por essas chaves, tá bom? Então, quem eu quero alterar dentro do HTML? Eu quero alterar o meu H1. Então, se eu quero alterar o H1, eu coloco aqui, ó, H1, abro as chaves, e o que eu quero fazer nesse título aqui, ó? Qual é a alteração? Qual é a configuração que eu quero fazer aqui nesse título? Você coloca aqui, ó, Font Family. Font Family Comics Sans MS. Font Family, que eu tô falando aqui, ó, a família das fontes que eu quero escolher para esse título principal é o Comics Sans MS. Então, depois que você digitar isso aqui no CSS, que nós vamos ver isso na prática, basta, aí quando você for conferir, você vai ver que o título principal vai estar dessa forma aqui, tá bom? Isto é a font family. Minha próxima aqui é font size. Font size, tamanho da fonte, né? Nós temos aqui a propriedade font size altera o tamanho dos textos. Então, mesmo processo, se você tem lá HTML dentro do corpo, já foi digitado tudo isso aqui, né? Eu quero alterar esse valor que está aqui dentro do H1. Para alterar esse valor do H1, no caso, o tamanho da fonte, né? Para quem manja um pouquinho de inglês, sabe que size é tamanho. Então, font size, o tamanho da fonte. Eu quero para 42px. O que seria esse 42px? Seria 42 pixels. Então, no meu título, que estaria nesse tamanho aqui, o H1, né, que ele já é um tamanho grande, aí ele aumentaria então para esse outro modelo que está aqui, tá? Depois você pode testar também outros números aqui para verificar o tamanho que você deseja. Nossa próxima propriedade é o font height. A propriedade font height define o peso da tipografia. Height é peso, né? Então, aceita-se como os valores de 1 a 1000 ou as palavras-chave normal e bold. Então, mesmo processo, né? Ó. Agora aqui eu não quero alterar o valor de H1, mas sim o parágrafo, o que tem dentro aqui do parágrafo. Então, no meu CSS, no P, que eu quero alterar esse parágrafo, abre chaves, fecha chaves, e eu coloco aqui, ó, fonte, barrinha, 8,
igual a bold, né? Você pode estar colocando aqui, ó, se você colocar normal, o tamanho vai estar vai ser igual a 400. Se você colocar bold, se o tamanho é equiparado a 700, ou bolder também é equiparado a 900, tá bom? Ou ao invés de você colocar esses nomes, né, normal, bold, bolder, você pode colocar valores numéricos de 1 a 1000, tá bom? E aqui está o exemplo de antes e depois do código. Dando continuidade, nós temos agora a propriedade line_height. Vamos lá então. A propriedade line_height define o espaçamento entre as linhas de um texto. Então, se eu tenho aqui um texto em HTML, já nesse meu parágrafo aqui, eu quero fazer um espaçamento entre essas linhas, basta você colocar P, né? Abre chaves, fecha chaves, line_height é igual a 22 pixels. Pode ser, aí você, quando for fazer, faz alterações desses valores para você entender melhor o funcionamento desse line_height, ok? Depois temos também a propriedade test_align. Essa propriedade nos permite definir o alinhamento do texto. Aceita valores como left, right, center e justify. Então, HTML body, o texto HTML, onde o meu corpo, dentro dele, é como os outros, você pode observar que não foi alterado nada como os anteriores, né? A única coisa que eu estou alterando aqui é o valor do CSS. Então, no meu H1, dentro dele, eu vou colocar aqui, ó, test align, e nisso aqui, ó, eu coloquei right. Então, ele vai justificar para a minha direita. Se eu colocasse center, ele ficaria no centro, né? Justificado, ele pegaria esse texto e tentaria justificar na tela, né? E assim por diante. Bom, facinho, né? Então, o CSS ele tem essa funcionalidade, né? Ele vem para fazer as modificações na página. Então, o que nós aprendemos hoje, distinguimos as diferentes propriedades do CSS com o uso de textos, aplicamos as propriedades e conhecemos os diferentes valores utilizados. Então, vamos à prática que fica muito melhor e muito mais fácil de entender, certo? Na aula passada eu fiz com vocês esse exemplo aqui, como vocês estão vendo, né? Na codificação, que resultou nesse exemplo aqui, ó. Resultou então nisso aqui que vocês estão vendo, né? Como vocês podem observar, o tipo de texto, as cores, elas são únicas só, né? Então nós vamos fazer algumas alterações aqui para melhorar a visualização aqui dessa tela, tá bom? Voltemos lá. Voltamos então, vamos fazer a configuração daquela página que eu acabei de mostrar para vocês, né? E essa página, para fazer alterações em CSS, você precisa, já que você vai fazer a modificação do estilo da página, então você já coloca aqui, ó, Style, que é a modificação do estilo da página, né? Ó, aperta Enter e tudo que estiver dentro aqui de Style, ele vai estar modificando os elementos desejados. Por exemplo, eu quero modificar aqui o meu H1 que está escrito elementos, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, H1. E aí eu abro a chave, fecho a chave, automaticamente ele vai abrir e fechar para mim, né? E eu vou na minha primeira propriedade que eu mostrei para vocês, que é o Font Family, né? Vou modificar a família da fonte deles. Então, venho aqui e digito Font Family. Ó, automaticamente ele preenche para mim, eu nem preciso terminar esse preenchimento. Então,
ou aperto o Enter ou Tab. Apertei o Enter, ele já preencheu para mim e ele já me deu opções de diversas fontes que eu desejar. Então, aí eu vou optar aqui esse impacto aqui, ó. Esse aqui, né? Pronto. No meu caso aqui, lembra que eu falei para vocês em aula passada que a minha fonte family, o meu arquivo, ele tá salvando automaticamente. Então, eu não preciso salvar o arquivo para verificar como ele está, né? Vou lá, abre o arquivo que você quer, abre o seu arquivo para ver como está. Vamos lá então. Apertar F5. Olha só o meu elementos, como ele está. Ó. Eu modifiquei a fonte dele, né? Minha fonte aqui está fonte impact. E aí o Arial Bold, nesse caso aqui, então a minha fonte é impact, né? Eu fiz alteração da fonte. A minha fonte aqui, ó. Se eu tirar, ó, elementos. Se eu tirar isto aqui, vamos tirar então ó, esse H1, esse style aqui, né? Vocês estão vendo aqui que o meu elemento ele está em negrito, né? Ó, ele está em esse. Vocês estão vendo que o meu elemento está em negrito e o tamanho dela modificou, né? Vamos tirar então novamente isso aqui, ó, eu vou colocar isso como um comentário. Vocês já aproveitam e vão aprender que o comentário aqui no CSS é dado dessa forma aqui, ó. Cadê o asterisco? Asterisco barra. Então, eu transformei isso aqui num comentário. Esse comentário, no CSS, dentro desse styling, sempre quando eu colocar aqui, ó, barra asterisco, e no final fechar com asterisco barra, ele não lê isso como código, ele lê como comentário, então ele pula quando estiver codando, né? Então, se eu voltar lá, olha como está aqui, ó, elementos, sem a configuração do texto, né? Ó, do que eu tinha feito. Agora, se eu tirar esse meu comentário, ele volta ao normal, tá bom? Ó, vimos já a fonte family, né? O próximo que eu vou mostrar para vocês é a fonte size. Para alterar o tamanho desse elemento aqui, lá no meu site, né? Meu site, por enquanto, ele está desse tamanho. Se quiser aumentar ele ou reduzir, eu venho no font size. Então, eu coloco aqui, ó, font size. Observe que ele me abre aqui um campo de possibilidades que você pode estar colocando, né? Mas eu não quero nenhuma dessas possibilidades. Ele também mostra como você pode incrementar os valores também, né? Ó, como pp, como pixels, tal. Eu quero colocar aqui o tamanho da minha fonte. Vou colocar um tamanho exagerado para entender melhor. Vou colocar logo 800. Vamos lá, 800. Lembrando que vai de 1 a 1000, tá bom? 800, ele já salvou automaticamente. Vamos ver no que deu. Olha só o tamanho desse meu elemento. Olha, ele. Só dá para ver ele aqui, né? Ó. Elementos. E no meu elementos, aí o texto está logo abaixo, né? Ó. Claro, você não vai usar uma fonte dessa. Estou utilizando uma fonte extremamente exagerada. Vamos reduzir aqui para 400. Aí, ó. Aí você brinca testando. Ah, quero 100. Aí, né? E esse meu elemento eu quero ele centralizado. Se você quer ele centralizado, o que você faz? Se você lembrar
que você vai alinhar ele, né? Vai alinhar ele no centro, né? Já que você vai alinhar, você vai utilizar a propriedade test align. Aí quero colocar no centro. Coloquei no centro, ó, ele ficou centralizado, né? E minha última propriedade que nós vimos lá é sobre o espaçamento entre o texto, né? Então, aqui meu título principal, já achei ele bacana, no centralizado, o tamanho dele, perfeito. Então, aqui já está bom. Mas o espaçamento desse meu texto aqui, eu quero modificar ele, né? Se quiser modificar o espaçamento dele, eu vou lá em, ó, esse meu texto, ele está entre esse P, né? Ó, ele finaliza aqui, ó, ele inicia aqui e finaliza aqui. Então, o que eu quero modificar não é mais o H1. Eu quero modificar agora é o meu P de parágrafo. Digito P, que é o parágrafo, e abro aqui a minha chave. Automaticamente, quando eu abrir a chave, ela já abre e fecha nesse meu programa aqui, o Visual Studio Code, né? Aperto Enter e aqui eu faço as modificações que eu desejar. Eu quero aqui modificar, então, vamos testar essa outra propriedade que eu falei para vocês, que é o line height. Então, vou colocar aqui, ó, line height. Ao invés de normal, eu vou colocar 30 pixels. 30 pixels. E vamos ver no que deu. Ó, pode ver o espaçamento, ele aumentou, né? Ó. Se você quiser mais ainda, eu quero um espaçamento maior, ao invés de 30 pixels, vamos exagerar para visualizar melhor. Então, 60 pixels. Ó o espaçamento entre eles, 60 pixels, né? Então aqui vocês estão vendo a configuração aqui do texto no HTML, né? E claro que eu vou deixar para vocês estarem fazendo de vocês aí a configuração desse. Aqui nós temos o título principal, aqui nós temos o subtítulo, e vocês realizam as configurações como desejarem no de vocês aí, tá bom? Da lista de compra ou de feira que vocês fizeram aí no PC de vocês, legal? E por hoje é só, a aula finaliza por aqui, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar na descrição. Vejo então vocês na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau.